Olá, boa tarde. Terça-feira, dia 17 de março de 2020. Está no ar o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, 12:30 agora. Quero agradecer desde já a sua companhia e audiência. Confira agora os destaques de hoje. Câmara coloca 6,8 milhões de reais à disposição da Prefeitura para a aquisição de equipamento de proteção individual à saúde. Fecha portas ao público. Reuniões serão transmitidas apenas pela TV Câmara e reduz funcionários presenciais. Prefeito Jonas Donizete anuncia diversas medidas para tentar conter o coronavírus. A Associação de Bares e Restaurantes lança cartilha com reforço na higiene dos locais. E no esporte, Guarani vira sobre a Ponte Preta e vence o derby de número 196 no Brinco de Ouro. Já a vitória do Guarani, mas primeiro as informações do Legislativo e, claro, tudo sobre saúde, sobre o novo coronavírus. Ontem foi dia da 12ª reunião ordinária. Os vereadores discutiram e votaram 7 projetos. Confira agora o resultado completo da pauta. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Ailton da Farmácia, que declara órgão de utilidade pública municipal a ADRA, Núcleo Professora Cássia Rodrigues Lasca. Aprovado em turno único o projeto de autoria do vereador Luiz Rossini, que concede o diploma de mérito empresarial José Bonifácio Coutinho Nogueira a Leandro Roberto Ferreira. Em segunda discussão, foi aprovado o projeto de lei complementar de autoria do prefeito, que desincorpora da classe de bens públicos de uso comum do povo e transfere para a classe de bens de uso especial a área de propriedade da municipalidade e autoriza a cessão de uso ao governo do estado de São Paulo para fins de instalação de unidade do 7º Grupamento de Bombeiros em uma área de praça que fica no Parque Universitário de Viracopos. O item 4 também foi aprovado. É o projeto de lei de autoria do vereador Carmo Luiz, que dispõe sobre prioridade a pessoas com acromatose, albinismo, na marcação de consultas dermatológicas no âmbito municipal. Aprovado em turno único o projeto também de autoria do vereador Carmo Luiz, que trata da Semana de Combate e Prevenção à Trombose no âmbito do município e da outras providências. Aprovado ainda em turno único o projeto do vereador Luiz Rossini, que denomina como Praça Sebastião Carlos de Oliveira uma praça pública na Vila Costa e Silva. Ainda de autoria do vereador Luiz Rossini, foi aprovado em turno único o projeto que denomina como Praça José Domingues do Amaral uma praça pública na Vila Costa e Silva. Você pode rever todas as discussões e votações da 12ª reunião ordinária no YouTube e no Facebook da TV Câmara Campinas. A Câmara vai disponibilizar 6.800.000 reais para a Prefeitura comprar equipamentos de proteção no combate ao coronavírus. O anúncio foi feito no primeiro expediente da 12ª reunião ordinária, que teve a presença do prefeito Jonas Donizete, que também falou das medidas tomadas pela Prefeitura para a prevenção ao coronavírus. Serão 6,8 milhões de reais economizados pela Câmara neste ano, que estarão disponíveis para que a Prefeitura faça a compra de EPIs, equipamento de proteção individual, aos funcionários da saúde responsáveis pelo atendimento à população. Sem nenhuma objeção, as propostas foram aceitas, principalmente essa, que nós já temos hoje um saldo de 6.800.000 reais aproximadamente, que vai ficar à disposição da Prefeitura Municipal, do Executivo, e se houver a possibilidade da utilização, que seja destinado aos funcionários, aos próprios funcionários que estão à frente de toda a rede de saúde aqui do município de Campinas, com equipamentos vários para proteção até pessoal e individual de cada um. A mesa diretora também publicou um ato da mesa que traz procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do coronavírus no âmbito da Câmara Municipal de Campinas. O documento determina que não haverá atendimento ao público até o dia 23 de março. Nós tomamos a medida por uma semana. Se precisarmos
ou de forma elástica também a abertura. Mas da data de hoje até sexta-feira que vem, as sessões ordinárias serão restritas, as portas fechadas com os vereadores, no máximo um assessor aqui de cada parlamentar. Nos gabinetes também ficou deliberado que um assessor por dia no revezamento do corpo de cada gabinete. Junto aos efetivos comissionados e os parceiros, aqueles que já alçaram os 60 anos, eles estão liberados de comparecer ao trabalho e retornarão assim que convidados ou convocados forem. As medidas publicadas no ato da mesa número 4 no Diário Oficial desta terça-feira valem até o próximo dia 23. Enquanto isso, continuam acontecendo apenas as reuniões ordinárias e as reuniões de comissão. O ato também trata da dispensa por 14 dias de servidores e colaboradores que retornam de viagem de países atingidos pelo coronavírus ou que tenham pessoas que residam na mesma moradia nessa situação. As medidas podem ser conferidas no site da Câmara Municipal. A Comissão de Estratégia e Prevenção ao Coronavírus pode, a qualquer momento, pedir a publicação de um novo ato, dependendo da situação da doença na cidade. É uma maneira pela qual nós estamos colaborando com todo esse trabalho, não é do isolamento, mas é de tentar evitar a escala assustadora que esse momento nos pede. Bom, a cidade de Campinas, a partir de hoje, toma diversas medidas. O prefeito Jonas Donizete anunciou mudanças em todas as áreas. Ao lado de 10 secretários, o prefeito Jonas Donizete anunciou diversas medidas para conter o vírus em Campinas. Escolas municipais e privadas de Campinas. A partir do dia 23 de março, próxima segunda-feira, todas as escolas públicas e privadas de Campinas serão fechadas. Na rede pública municipal, são 206 unidades, com 64 mil alunos. Comércio, lojas e shopping centers. A recomendação é para alterar os horários de funcionamento de forma a diminuir as aglomerações no transporte público. Exemplo, se o comércio entra às 8, passar a fazer o horário de entrada às 9. Se sai às 18, abreviar para as 17. Assistência social. Os serviços de convivência de idosos serão suspensos também a partir de 23 de março. Evitar a entrada de mais de 4 pessoas por elevador. Isso vale também para condomínios. O segundo caso de coronavírus foi confirmado na cidade. É de uma mulher de 48 anos que retornou para Campinas no dia 8 de março e estava em viagem em diversos países da Europa. Ela está internada na UTI da PUC. Outros 83 casos aguardam o resultado do exame. Mais uma vez, a gente percebe que, como tem sido anunciado, a Europa está sendo aí um epicentro da pandemia do coronavírus, nesse momento. O quadro, pelas informações que nós tivemos recentemente, é estável. A Prefeitura disponibiliza o número de telefone 160 para atendimentos sobre o novo coronavírus. O 160, ele será exclusivo para atender as pessoas sobre coronavírus. Nós não vamos fazer atendimento sobre outros casos. E também as pessoas não precisarão mais ir no posto de saúde para pedir atestado. Ela vai poder solicitar de forma remota, ou pela internet, ou pelo telefone, o atestado. Por fim, o prefeito está pedindo ao governo estadual que libere a AME, que deve inaugurar ainda este mês, para os pacientes que contraírem o vírus. E também ao governo federal que impeça a chegada de voos da Europa em Viracopos. Que o presidente pondere a questão de impedimento de voos, principalmente da Europa, para o Brasil. E isso afeta especialmente as cidades chamadas cidades aeroportuárias, como é o caso de Campinas. Nós iríamos abrir a AME no dia 7 de abril. Nós vamos pedir que a AME seja destinada para um hospital coronavírus, ou seja, que seja um local que nós possamos fazer a adaptação para cuidar das pessoas
que estão com o problema do Covid-19. Nós falamos aí na reportagem sobre o horário diferenciado do comércio e dos shopping centers. O Shopping Galeria acaba de soltar uma nota dizendo que vai funcionar a partir de amanhã, quarta-feira, do meio-dia às 8 horas da noite, todos os dias. Então, horário diferenciado do Shopping Galeria, do meio-dia às 8 horas da noite. A Associação de Bares e Restaurantes lançou uma cartilha para recomendar o reforço na higiene dos locais. A preocupação é diante do coronavírus. Bares, restaurantes e lanchonete. Qual é o comportamento seguro dentro desses locais geralmente fechados? Aqui comigo está o Matheus. Matheus, a Brasel lançou até uma cartilha a respeito disso, né? Exatamente, a gente fez uma cartilha a nível nacional explicando os procedimentos de segurança, de higienização, de sanitização dentro dos estabelecimentos, tanto para os nossos clientes quanto para os funcionários, de forma a gente conseguir combater essa propagação do coronavírus. Agora é um reforço à higiene. Exatamente, a gente já trabalha com isso, com segurança alimentar, então uso de higienização de mão, lavagem, agora a gente está reforçando não ter o contato, tem muitos garçons que acabam tendo contato com os clientes que conhecem, está falando para não ter esse tipo de contato e reforçando, dobrando, triplicando a quantidade de frequência de higienização de mãos e assim por diante, tanto a equipe quanto os nossos clientes que a gente comunica dentro dos banheiros, na entrada do restaurante, aumentamos a quantidade, recomendando todo mundo aumentar a quantidade de álcool gel para a higienização das mãos dos clientes e assim por diante. Agora, o coronavírus também é uma preocupação latente no setor. Sim, super. A gente tem a preocupação tanto do ponto de vista de saúde, que é o principal ponto, é o mais importante, tanto quanto do ponto de vista econômico. A gente está sentindo isso de uma maneira super forte. Vale lembrar que os bares e restaurantes são 2 milhões de negócios, a maioria são pequenos e micro negócios familiares, que essa mudança no comportamento, ou seja, essa restrição que está acontecendo em outros lugares, se acontecer com a gente vai ter um outro problema posterior que vai ser uma crise econômica muito grande para o setor, né? A preocupação é que impacte, né, o número de clientes frequentando, até do fornecimento de materiais e também de alimentos. Exatamente. Acho que a gente não pode deixar a histeria acontecer. Nós estamos vigilantes. Inclusive, hoje temos uma sessão com o presidente da República para falar do nosso setor. Mas o importante é que todo mundo faça as medidas de segurança, faça as medidas de higienização e tente de uma maneira estar prevenido para os próximos passos. É o que a gente está comentando com todos os nossos associados. Já tem uma queda, a gente já está falando de setores, de restaurantes que já estão com 60%, 70% de redução no movimento. E que a gente precisa com que isso aconteça de uma maneira um pouco mais paulatina para que depois a gente não tenha um problema maior do que o coronavírus, né? Para ter acesso à cartilha, como é que faz? www.abrasel.com.br é o nosso site, lá tem todas as recomendações que a gente tem para os restaurantes, para os nossos associados e também para o público em geral. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Andréia Marques para a TV Câmara. Já a gente volta a falar sobre saúde e sobre o coronavírus. Vamos voltar aos assuntos do Legislativo, porque o vereador Luiz Rossini conversou com a nossa equipe sobre o requerimento em que ele pede informações sobre o programa Creche para Todos. Confira. O documento número 659 deste ano, de autoria do vereador Luiz Rossini, pede explicações sobre o programa Creche para Todos. O parlamentar comentou o requerimento. Quando a Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei instituindo o programa Creche para Todos, na perspectiva da Prefeitura conseguir contratar vagas de educação infantil em escolas particulares, isso criou e gerou uma expectativa, principalmente nas mães das crianças que aguardam com ansiedade, a oportunidade de colocar o seu filho, sua filha, numa unidade de educação infantil. Como esse processo está demorando, o vereador detalhou o pedido do requerimento. Quantas escolas particulares se apresentaram interessadas em participar do programa? Qual as exigências que estão colocadas que as escolas devem atender para poderem serem credenciadas? Qual o número, a partir dessas escolas, de vagas que se
tem a perspectiva de abrir, ou seja, para poder receber crianças. A Prefeitura tem até 30 dias para responder o parlamentar. O requerimento busca ter um diagnóstico, informações atualizadas desse programa para a gente poder dar retorno às mães que aguardam e esperam assim com grande ansiedade a possibilidade desse projeto se concretizar e ver seus filhos numa escola de educação infantil. Vamos para um rápido intervalo e na volta, a previsão do tempo para esta quarta-feira tem os quadros É o Bicho e Olha o Esporte Aí e a vitória de virada do Guarani no Derby 196. Já vi um amigo meu que doa sangue sempre falar que uma pessoa falou para ele, um médico, que quem doa sangue sempre com certa idade pode vir causar um câncer mais vulnerável à doença. Aí eu tenho medo de doar, eu nunca doei e tenho medo de agulha. Viu, Macir, isso é um mito. Não tem como você desenvolver um câncer pela doação de sangue. Infelizmente, ainda existem vários mitos relacionados à doação. Por exemplo, de que doação de sangue vai afinal engrossar o sangue, de que a pessoa vai engordar ou emagrecer. Nós, do Núcleo de Captação de Doadores do Hemocentro, a gente tem trabalhado para educar a população nesse sentido, para tentar desmistificar essas lendas urbanas que ainda existem em relação à doação, tá bom? Em 2013 a gente foi acolher a primeira criança, que foi um bebê. Eu não sei às vezes se a gente que acolhe ou se são eles que acolhem a gente. Eles vão nos conquistando, sabe? A criança dentro de um lar acolhedor, ela desenvolve mais integralmente. E na família ela está mais individualizada essa atenção. Tendo a identidade dela, junto com esse acolhimento, a gente vai construindo um álbum para registrar tudo aquilo que ela viveu ali na sua casa. E depois ela leva esse álbum. Então, quando você vê o álbum final, você sabe que você fez aquilo que você tinha proposto, né? Aquele objetivo que era seguir no acolhimento. Terça-feira começou com uma chuva inesperada nesta madrugada, mas depois o tempo abriu e o sol deu as caras. Muito calor hoje e também para esta quarta-feira. Amanhã o sol aparece entre nuvens e o tempo fica mais estável. Sobre as temperaturas, amanhã continua, o calor vai subindo, mínima de 22 e máxima de 32 graus Celsius. A Organização Mundial diz que, apesar do caso de cachorro infectado em Hong Kong, não há evidência de que os pets fiquem doentes ou transmitam o vírus. Este é o tema de hoje do quadro É o Bicho. Olá, o quadro É o Bicho de hoje vai falar sobre um assunto que está preocupando o mundo inteiro, o coronavírus. Esse vírus aí que tem matado muita gente, também tem preocupado os donos de pets. Será que esse vírus também pode atingir os bichinhos que a gente tem em casa? Quem vai explicar, falar sobre esse assunto, tirar todas as dúvidas, é o Cláudio, que está aqui comigo e aceitou falar com a nossa equipe. Cláudio, você que é veterinário, antes de começar a nossa conversa, eu queria agradecer por aceitar falar com a gente e tirar todas as dúvidas, né? Tem sido motivo de muita preocupação o coronavírus também quando se fala em animal? Sim, com certeza. Inicialmente agradeço o convite, tá? Eu acho que é super importante a gente prestar esses esclarecimentos à população. E claro, né, a gente falar de uma doença, né, de um agente que até então não se tinha conhecimento, é complicado, a gente fica com dúvidas mesmo. Na China foi noticiado que um cachorro, né, estaria aí com o vírus. E aí, pode estar com o vírus? O que está acontecendo? Os animais também podem pegar o coronavírus? Certo. O que foi noticiado é que se detectou a presença do agente desse coronavírus novo no animal, né? Era um animal que convivia com um humano que
teve doença clínica dessa coronavirose. Agora, a gente não tem até hoje uma comprovação, a gente não tem nenhum relato, não tem nenhum caso de animais que tenham desenvolvido doença clínica, quer sejam cães, quer sejam gatos. Tá? Então, por que esse animal teve a detecção do agente? Provavelmente pelo contato próximo com o humano doente. Por que isso? Porque muitas vezes ele tem contato não só com o humano em si, mas às vezes, por exemplo, excreções, secreções, a pessoa espirra, a pessoa passa a mão no animal e claro que nesse material você pode ter a condução do agente para o animal também. Né? Então a detecção em si é do vírus, só que não se verificou doença clínica nesse animal. Então é preciso ter cuidado, né? Aqui no Brasil a gente está tendo vários casos aí de coronavírus. Uma pessoa que está com esse vírus e tem um animal, qual que é o cuidado que ela deve ter? Tá. Ó, o que é muito importante, né? Apesar de não se ter doença clínica no cão até o momento verificada, essa possibilidade não foi comprovada. Primeiro ponto, apesar de não se ter comprovação da possibilidade de que esse animal que tenha se detectado o agente, ele possa transmitir também, claro que a gente tem que ter precaução, cuidados básicos. Então, o que é importante para nós em casa? Qualquer pessoa que tiver uma suspeita de gripe, né, ou aqueles sinais clínicos que remetam à coronavirose, tem que evitar o contato com o animal. Isso por quê? Não pelo risco em si de transmitir a doença, mas pensar, como eu falei anteriormente, que o animal ele pode ter o papel de carreador, ou seja, de transmitir para outro indivíduo. Então esse é o primeiro ponto. O segundo, se eu tenho diagnóstico de coronavirose, claro que aí sim é importante a precaução, tá? Você evitar esse contato para tentar evitar também a transmissão para outros indivíduos e, claro, com isso você ter uma possibilidade de epidemiologia, para não ter a possibilidade de você ter um aumento da casuística, né, da quantidade de casos naquela região, naquele local. Né? Às vezes, aquele espirro eventual é normal para aquele animal. Tá? Às vezes é um animal que tem uma sensibilidade, às vezes a fatores ambientais, ou é um animal alérgico, que, claro, se isso já é o normal para o dia a dia dele, eu não preciso me preocupar. Agora, saiu do normal, tá? Ou ele teve um excesso de espirros que continua, que cronifica ou que não é o habitual para ele, claro que aí sim a gente tem que procurar auxílio, atendimento veterinário. Mais uma vez, obrigada por falar com a gente. E o quadro É o Bicho volta na próxima semana. Tchau! Mata fechada, pedras altas, barro e até troncos de árvores. Se você não tem problemas em superar obstáculos, o Hard Enduro pode ser uma boa mobilidade para você. Olha o esporte aí. Um ambiente integrado à natureza é um chamativo para os esportes de aventura. É assim com o pessoal do Hard Enduro que busca esses locais, principalmente pelos desafios de algumas pedras como essa. É o que nós vamos conhecer agora. Olha o esporte aí! Não é simplesmente uma corrida, nem um rally, não é também um passeio na trilha. Longe disso, os obstáculos que muita gente não consegue superar andando, esse pessoal passa em cima de uma moto. O Hard Enduro, ele é como se fosse um motocross, né? Porque ele faz parte do motociclismo off-road, só que ele é um pouco diferente. O objetivo do Hard Enduro é colocar o piloto numa trilha muito difícil, com obstáculos que são realmente maçantes. Então o objetivo é desafiar o piloto fisicamente, tecnicamente, e ele também tem que ser rápido, né? Trilhas em matas fechadas, ladeiras, ribanceiras e todo tipo de dificuldade
como a pedra rachada, essa aí, no limite entre Joaquim Egídio e Morungaba, são bem-vindas num grande exercício de superação. As pessoas vão encontrar degraus de pedra, trechos com barro, trechos com raiz, alguns trechos até com troncos, com alguns obstáculos artificiais, mas esse é o objetivo do Hard Enduro, é ser uma prova muito difícil. Então ela não acaba sendo uma prova muito rápida, né? Porque é muito técnico, o piloto tem que usar muito a cabeça. Mas no final de tudo, depois que você tem a técnica e tudo, a grande diferença é o psicológico. Porque como é uma prova longa, o psicológico faz toda a diferença. E não é à toa, numa competição, a prova pode ter 10 horas de duração. Aí fica difícil dizer que teve apenas um vencedor. Muitas das pessoas não vão para ganhar um troféu, vão para vencer elas mesmas. Então é pura superação. Então o cara só de completar a prova já está feliz da vida e não é nada fácil. A moto, por sinal, é própria para o esporte. Por isso, não adianta pegar a sua aí em casa e resolver tentar, porque olha, não vai dar certo não, hein? É uma moto totalmente especial, né? Uma moto que inclusive ela não tem documento, ela tem apenas nota fiscal. Ela tem uma suspensão preparada, o motor, a grande maioria das motos utilizadas no Hard Enduro é como essa aqui, que é uma moto de 300 cilindradas 2 tempos. São motos importadas, são motos especiais e fabricadas para o Hard Enduro. É como se fosse você pegar um carro de rua com um Stock Car, com um carro de Fórmula 1. Esse tipo de moto aqui, ele é pronto, bem pronto para praticar a modalidade. Entre os equipamentos de segurança estão capacete, luvas, joelheiras, colete e botas. Mas, mais que proteção, um fator é bem característico do Hard Enduro: a amizade entre os adversários. Não, a gente cai, o adversário, em vez de passar por cima, ele para, ele te ajuda, ele te presta aquele socorro. O Hard Enduro é um espírito de muita amizade, é um esporte assim que, um dos poucos esportes que junta a amizade legal mesmo. A parte legal, a amizade que todo mundo faz, né? Logo que você tem a competição, só que o dia a dia da trilha lá no final de semana, se divertir, depois ter churrasco, também tem toda essa parte social que acho que completa esse esporte. E aí, agora que já conhece, você tem coragem para encarar o Hard Enduro? Na próxima semana eu volto com mais Olha o Esporte Aí. Até lá, tchau! Ontem, no fechamento da 10ª rodada do Campeonato Paulista, com portões fechados, Guarani e Ponte Preta se enfrentaram no Brinco de Ouro, em um jogo com 5 gols. O primeiro tempo do derby estava equilibrado, sem grandes chances. Se caminhava para o empate. Até que aos 41 minutos, após cobrança de escanteio de João Paulo, o zagueiro Alisson subiu sozinho e cabeceou firme para o fundo das redes. 1-0 Ponte Preta. 4 minutos depois, após mais um escanteio, o zagueiro Romércio colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti que o atacante Roger não desperdiçou. 2-0 Macaca. Veio o segundo tempo e tudo mudou. Logo aos 10 minutos, Lucas Crispim deu uma bicicleta dentro da área e Júnior Todinho, esperto na pequena área, completou para o gol. 2-1. Aos 35 minutos, após bela tabela pela esquerda, Thalisson cruzou rasteiro e Juninho, que saiu do banco de reservas, fuzilou. 2-2. E não é que aos 45 minutos, Thalisson, canhoto, só que de pé na direita, bateu cruzado e conseguiu vencer o goleiro Ivan. Que virada, que vitória! Final, Guarani 3, Ponte Preta 2. Ah, que virada espetacular do Guarani. 3 gols na etapa final. O Thiago Carpini desfez os erros da escalação inicial e conseguiu a vitória, acabando com o tabu de 8 anos sem vitória contra a Ponte Preta. E do outro lado, a Macaca acumula agora 7 partidas sem vitória. É a lanterna do Campeonato Paulista. A crise está instaurada na Macaca. Em Campeonato Paulista, lembrando, está paralisado por tempo indeterminado a partir de agora. Atualizando, então, as mudanças aí dos hábitos dos campineiros, Shopping Iguatemi. A gente já tinha atualizado o Shopping Galeria com um horário diferente, abertura meio-dia e fechamento 8 horas da noite. Agora é a vez do Shopping Iguatemi, soltou uma nota
fazendo também este horário. Abertura meio-dia, fechamento 8 horas da noite. A partir de amanhã, quarta-feira, nós vamos atualizando tudo o que acontece na cidade. Hoje, 3 horas da tarde, eu volto com informações sobre saúde, sobre coronavírus, e tem um outro boletim também às 4 horas da tarde. Então, às 3 horas da tarde, uma atualização e uma segunda às 4 horas da tarde, tá certo? O Jornal Câmara Notícia volta amanhã ao 12:30, ao vivo. Até lá, tchau, tchau. Thank you.